uma descendência piedosa, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. 2 Timóteo 1:5. Hoje a meditação vai ser em torno da vida de Lóide, a avó de Timóteo. Venha comigo e caminhe com Deus para nos inspirarmos nesta maravilhosa figura de mulher e assim trazermos algo para a nossa vivência. Provavelmente você conhece um tipo de porta-retratos que exibe um par de fotografias. De forma semelhante, a passagem bíblica de hoje traz o retrato de duas mulheres que amaram a Deus. A dupla mãe e filha, composta por Lóide e Eunice. Ambas são apresentadas como mães exemplares. Hoje vamos conhecer Lóide, amanhã conheceremos sua filha Eunice. O que podemos aprender nesta passagem sobre Lóide? Primeiro, seu nome. Provavelmente o nome Lóide significa encantadora, e sabemos que o apóstolo Paulo descobriu que isso era verdadeiro na vida dessa mulher. As palavras de elogio registradas em 2 Timóteo foram escritas por ele. Segundo, sua origem. Lóide, uma judia piedosa, aparentemente transmitiu os ensinamentos do Antigo Testamento à sua filha Eunice e ao seu neto Timóteo, preparando o coração de ambos para ouvir as palavras de vida eterna em Cristo Jesus pregadas por Paulo quando passou pela cidade de Listra, onde elas nasceram. Atos 16:1 registra isso. Terceiro, sua fé. Elogios que partem de outros revelam muito sobre a pessoa elogiada. Paulo fala muito bem de Lóide, dizendo que sua fé é genuína e sem fingimento. Quarto, seu legado. Você conhece Timóteo? Ele é o jovem cristão que acompanhou Paulo, o grande mensageiro de Deus, em suas pregações sobre o Evangelho de Jesus Cristo e que o ajudou a organizar igrejas na região do Mediterrâneo. Esse jovem passou a ser filho na fé do apóstolo, e aquele a quem Paulo apontou como que possuía uma mente semelhante à sua. Filipenses 2:20. Seu título é o quinto ponto. Muitas avós são mencionadas na Bíblia, mas Lóide é a única que recebe o honroso título de avó. A Bíblia menciona a lei, ou as instruções da mãe, como diz Provérbios 1:8 e 6:20, capítulo 6:20, indicando que nós, mães e avós como Lóide, recebemos de Deus a incumbência de ensinar sua palavra a nossos filhos e netos. Devemos passar adiante as verdades espirituais e deixar um legado piedoso às próximas gerações. Ensinar a palavra de Deus deve ser o nosso mais ardente desejo, assim como foi o de Lóide. Amém? Muito bem, hoje nós vamos trazer ao nosso coração um entendimento segundo a palavra de Deus, que é a nossa missão como mães, como avós e futuras avós, quem é apenas mãe, né, de colocar como prioridade o ensino da palavra do Senhor Jesus todos os dias na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Assim como diz em Deuteronômio 6, de 4-9, ouça, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E ali segue dizendo, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. E então diz, ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre ela quando estiver assentada em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao sentar e se levantar. Esse texto de Deuteronômio 6 é chamado em Israel, entre os judeus, de Shema Israel. Aqui em casa, nós somos pais homeschooling e nós escolhemos que nossos filhos, muito antes da pandemia vir a existir, nós escolhemos ter a prática de ensinar os nossos filhos em casa. Eles não vão à escola convencional há muito tempo, foram alfabetizados em casa. E desde então nós colocamos como meta que a palavra de Deus, que a Bíblia seria o nosso livro disciplinar principal da nossa casa. Então pegamos o hábito de todos os dias recitar
na hora de deitar com os nossos filhos, o Shema Israel, ou seja, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Sim, queridas amigas, nós percebemos isso na vida de Timóteo. Eles priorizaram essas duas mulheres, e principalmente Lloyd, a avó, priorizou o ensino da palavra na vida de Timóteo. Timóteo cresceu com esse legado, com essas instruções de amor, não imposição, porque eu acredito que os cristãos, na educação dos filhos, muitas vezes falham quando impõem algo sem fazer a pessoa entender que é importante a obediência à palavra de Deus, porque ela traz equilíbrio. Nós precisamos levar os nossos filhos a esse entendimento. É o que eu tenho aprendido junto ao meu esposo, e nós temos confabulado ideias sobre isso. Que quando é imposto que você tem que obedecer porque você tem que obedecer e não te dá um motivo para isso, lá na frente os nossos filhos vão questionar, porque eles questionam mesmo, nós já fomos assim, e vão querer saber, mas por que eu tenho que obedecer? E então eles vão querer seguir o caminho do jeito deles. Mas se ainda na infância nós apresentamos por que você tem que obedecer, não é porque Deus é um carrasco, mas é porque Ele põe a lei dele para orientar o ser humano, para trazer equilíbrio, para trazer saúde física, emocional, espiritual, e que se a gente caminhar assim e de outra forma, poderá trazer todo um problema para as nossas vidas. Então, é por isso, assim que nós decidimos obedecer. Então, os nossos filhos vão aprender com a nossa instrução, que é por causa do amor de Deus, e que Deus estabelece princípios de obediência para que nós não venhamos sofrer. Mas se nós apenas impormos, sem apresentar para eles que a necessidade de obedecermos e que ela trará consigo, a obediência trará consigo toda sorte de bênçãos, os nossos filhos poderão se rebelar. Não é verdade? Então, eu percebo que Lloyd, a avó, e também Eunice ensinaram a Timóteo, né? Lloyd ensinou a Eunice com amor, e ambas ensinaram a Timóteo com muito amor, trazendo aquela paixão pelo caminho da vida eterna, que fez com que Timóteo também se apaixonasse pelo reino de Deus, se tornando ali um companheiro de Paulo, da qual Paulo pôde apontar ele como tendo uma mente semelhante à sua. Olha que privilégio de Timóteo, e olha que graça maravilhosa que Lloyd e a mãe de Timóteo, Eunice, recebeu por ter o seu filho nesse destaque, nesse patamar de destaque pelo apóstolo Paulo. Nós estamos ganhando uma orientação divina para hoje através desse texto de 2 Timóteo 1,5, falando da descendência piedosa de Lloyd e Eunice. Que nossa descendência, queridas irmãs, possa ser uma descendência poderosa nessa terra para glorificar o nome do nosso Deus. Não importa as coisas que ainda estão por vir, é nossa missão levar o conhecimento da palavra de Deus não imposta, mas com amor aos nossos filhos e netos. Que Deus te abençoe para essa meditação de hoje e que a tua vida seja enriquecida hoje e sempre. Até a próxima meditação.